Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o canal do Gamer Casado e hoje eu gostaria de discutir um pouco mais sobre os jogos da From Software, sobre a qualidade deles e etc. Bom, a gente tem vários jogos que hoje em dia se intitulam como Souls-like, que a gente pode considerar como Souls-like, como por exemplo Nioh, Lies of P, etc. Eles são ótimos jogos, eu posso garantir que são ótimos jogos, mas por mais que eles sejam bons jogos, a gente sabe o que é um jogo da From Software, produzido pelo Miyazaki, por exemplo, quando tem o dedo dele. A gente consegue notar. Ele é um jogo que, assim, querendo ou não, ele se diferencia dos demais. Ele é muito, muito bom. Eu considero uma obra-prima, pelo menos. E por mais que os outros jogos, como por exemplo o Nioh, seja muito bom, eu não acho que tá no mesmo nível de um jogo da From Software feito pelo Miyazaki. E hoje nesse vídeo a gente vai discutir o porquê. Por que os jogos da From Software eles são tão diferenciados em relação a até outros jogos do mesmo gênero? Mesmo que eles sejam os criadores, não quer dizer que uma outra empresa possa fazer um jogo pior. Necessariamente o jogo vai ser pior. Elas podem fazer um jogo melhor, mas elas não conseguem. E nesse vídeo a gente vai discutir o porquê. Bom, primeiramente, todo jogo da From Software que tem a mão do Miyazaki, porque assim, não tem como separar From Software de Miyazaki, pelo menos na minha opinião, porque você sabe quando um jogo é produzido por ele. O level design dos mapas, eles são incríveis. Mas incríveis em que aspectos? Eles se conectam de um jeito que assim, você tá lá na frente, daqui a pouco tem uma passagenzinha que te conecta, que te volta lá pro começo do mapa, como acontece bastante no Dark Souls 1, por exemplo. Em outros jogos, todos eles fazem a mesma coisa. Assim, o level design é simplesmente incrível. Às vezes você não precisa de um tutorial de texto de 5 linhas, 10 linhas, 50 linhas, porque tem jogo que às vezes só tem texto lhe ensinando. E os jogos da From Software não precisam disso. O mapa, ele lhe ensina a jogar. Por exemplo, imagina que você tem um chefe que ele tem fraqueza de fogo. Se você joga Demon Souls, por exemplo, o primeiro chefe ele tem fraqueza de fogo. E nessa região inicial, o jogo ele te dá um item que eu esqueci o nome, acho que é resina de fogo, bomba de fogo, que você joga a bomba no chefe e a fraqueza do chefe é fogo. Ah, então como é que o mapa tá lhe ensinando? Você tem que entender que se o jogo tá te dando, por exemplo, um item naquele momento, naquele exato momento, significa que ele vai ser útil. Pode ser daqui a 10, 15, 20 minutos, mas ele vai ser útil ali, entende? O jogo ele te ensina como é que jogar. Se você precisa dar, por exemplo, parry, ele mostra pra você que o inimigo vai te atacar mais devagar, possibilitando que você reaja ao ataque dele, por exemplo. Se o inimigo ele é mais fraco atacando por trás, o jogo ele vai colocar em alguma posição do mapa o inimigo por trás, te facilitando pra tu poder dar o primeiro ataque por trás e tu entender, eita, esse inimigo aqui, ele é mais fraco atacando por trás, entende? Então assim, o jogo ele não tem muitos textos, muito pelo contrário, o jogo quase não tem texto. Mas mesmo não tendo textos, o mapa te ensina a jogar, o jogo te ensina a jogar. E outra coisa, a imersão dos mapas da From Software são muito bons, mas como assim? Em que aspecto? Vamos lá, imagina que você está jogando Bloodborne. Em Bloodborne existe, por exemplo, a fase da universidade. Na universidade, todos os inimigos eles têm um porquê de estar daquele jeito. A gente tem, por exemplo, a clínica de Osefka. Eu vou acabar não dando spoiler, tá? Não vou dar spoiler, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Se você for atrás da história do jogo, todos os inimigos, eles têm um porquê de eles serem assim e de porquê eles estarem ali, entende? Então, o mapa do jogo, ele te conta a história. Por exemplo, Nioh, eu adoro Nioh, mas os mapas são repetitivos e os inimigos são repetitivos. Depois de, sei lá, 60%, 70% do jogo, eu comecei a ficar enjoado e eu queria terminar aquele jogo logo, porque eu já tinha começado. Mas não é que o jogo era ruim, é porque o jogo ele simplesmente só se estendeu demais, sabe? Então, assim, as duas principais características, na minha opinião, em relação a mapa são level design e a imersão dos mapas. Os mapas eles se conectam com a história e você não se sente em um mapa de uma cidade, de um jogo de mundo aberto, por exemplo. Sei lá, vamos pensar aqui em Watch Dogs, em um Suicide Squad, em um mapa que você simplesmente tá cagando pro mapa, entende? Você não caga pro mapa da From Software, você observa tudo
E isso é simplesmente incrível, porque imersão é a principal qualidade de um jogo, sabe? Quando o jogo ele te deixa imerso naquele mundo, você simplesmente não quer abandonar mais ele. Uma outra característica que o jogo da From Software te dá é o jogo nunca fica repetitivo. Mas por que o jogo nunca fica repetitivo? Pelo primeiro aspecto que eu falei em relação ao mapa, e o segundo é a variedade dos inimigos e o significado dos inimigos, como eu mesmo falei. Então assim, quando um jogo ele não fica repetitivo e o jogo te deixa imersivo, ele simplesmente te apaixona e te prende. Você simplesmente não consegue mais largar aquele jogo. E uma outra coisa que, na minha opinião, é um dos principais motivos dos jogos da From Software serem tão bons é o jogo ele te deixa o tempo todo alerta. Como assim? Todo momento que você tá lá jogando qualquer jogo da From, pode ser Bloodborne, Demon Souls, Dark Souls, não importa, você tá sempre alerta porque você pode sempre morrer. Mas não é porque o jogo é difícil, é porque o inimigo te dá um dano que ele pode te matar. Então você nunca tá dando mole, sabe? Se você joga jogos da From, você provavelmente vai concordar comigo. O momento que você morre é no momento que você fica corajoso. Quando você pensa que, dá pra dar mais um hit nesse chefe. Eu consigo matar esses 3 de uma vez. Aí vem os 3 de uma vez, aí começa a ele atacar e você fica paralisado e você simplesmente não consegue bater. É nesses momentos que você morre. Então o jogo ele te força a você estar sempre alerta. E te deixando sempre alerta, você vai estar o tempo todo prestando atenção naquele jogo. Você não vai entrar no modo de jogo automático. Você não entra no modo de jogo automático, você simplesmente não vai ficar meio que cansado, porque você não tá, por exemplo, jogando só pra zerar, sabe? Você não tá, vou jogar aqui, apertar quadrado, vou apertar, sei lá, A, X e vou continuar batendo aqui e não vou morrer. Então, isso não acontece. Você tem que estar sempre alerta para você não ser morto por algum inimigo. Então, isso aumenta mais ainda a imersão nos jogos da From Software. Você não fica forte o suficiente ao ponto de ficar ignorando inimigos, por mais que eles sejam mais fracos, entende? Pelo menos no começo do jogo e na metade não. Outra coisa muito importante é a progressão do personagem. Em todos os jogos da From, você sente que seu boneco está ficando mais forte. E quando você precisa voltar para uma área, isso te dá uma satisfação enorme, porque você sente que está evoluindo, mas não só como personagem, mas como jogador, entende? Por exemplo, você começa a primeira fase do jogo lá, do Bloodborne, por exemplo, eu morri bastante, porque Bloodborne foi meu primeiro jogo, mas eu ainda voltava para aquela fase, para a primeira área lá de Arna, que era para poder farmar os frasquinhos de cura, que eu esqueci o nome, me fugiu da memória agora. Porque tem uma área lá que você fica farmando ele, porque o Bloodborne tem um saco, isso você tem que estar sempre farmando as poções de cura, porque uma hora elas acabam, elas não são como Dark Souls ou como Demon Souls, que elas voltam, entende? Aí, quando eu voltava, eu me sentia muito forte indo pra lá. Isso pra mim é um dos motivos que eu gosto de jogos Souls no geral, porque eu sinto que meu personagem tá evoluindo. Tem jogos que você tá evoluindo e você simplesmente sente que não muda nada, não mudou porcaria nenhuma. Então isso é um aspecto muito forte, apesar que outros jogos Souls, sem ser da From Software, também tem. Mas não é, querendo ou não, um demérito e é um ponto que a gente tem que salientar. Uma outra coisa que eu adoro nos jogos da From Software é as boss fights, elas são simplesmente sensacionais. Como assim? Devil May Cry, por exemplo, é a minha franquia favorita. Só que no Devil May Cry 5 tem umas boss fights que são muito fáceis. Então, assim, você acaba querendo ou não esquecendo, porque você mata tão fácil. Não é algo, querendo ou não, que fica grudado na sua memória. Não é algo inesquecível. Na From Software, isso não acontece, porque cada chefe único, ele te proporciona uma sensação diferente quando tu derrota ele. Principalmente quando você passa muito tempo pra poder matar aquele chefe. Então, assim, ter essa sensação de conquista após derrotar um boss é o principal diferencial em todos os jogos da From Software. Com certeza foi isso que revolucionou e criou de fato os jogos Souls-like, que é você simplesmente ter essa sensação de recompensa após derrotar um boss. Então, na minha opinião, esses são os quesitos que fazem um jogo da From Software se diferenciar dos outros. Principalmente a parte de boss fight e level design de mapa, imersão de mapa.
Você tá sempre alerta o tempo todo, porque você pode morrer, você fica imersivo e preso naquele mundo. Os jogos da From Software são dos poucos jogos que eu vou dormir e acordo querendo jogar eles, sabe? E são poucos jogos que conseguem fazer isso com você. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, isso vai me ajudar demais a evoluir, a crescer o meu canal e me incentiva também a trazer mais conteúdos pra vocês, tá? Espero que tenham gostado e tchau, tchau.